Olá, boa tarde, ótima sexta-feira. O NT Sul está começando agora, nesta reta final da semana, véspera de feriadão. Obrigado pela companhia com a gente aqui na Novo Tempo. Boas notícias sobre o acesso à Cachoeira do Sul. DENIT está liberando agora a travessia de veículos leves na Ponte do Fandango, na BR-153. Nós vamos mostrar esses detalhes ao vivo. Vamos falar sobre a temporada de piscinas da Sociedade Rio Branco, que começa hoje. O clube prepara estrutura para receber sócios. A piscina infantil também está com chafariz, proporcionando também uma certa sombra para as crianças, né? Dependendo do horário da parte da manhã. Então a gente também pensou em algo que pudesse trazer não só lazer, mas qualidade de vida para o nosso sócio também. Descobertas arqueológicas no Rio Grande do Sul mostram quem foram nossos primeiros habitantes. Você vai ver como é feita a exploração no Pontal do Estaleiro, em Porto Alegre. E sexta-feira é dia de ouvir histórias de animais e de preservação da natureza aqui no NT Sul com o veterinário Edson Salomão. Hoje, no quadro Vida Animal, eu vou contar um pouco da história da onça brisa, a principal estrela do nosso zoológico. E além das notícias, tem sempre por aqui a sua participação. Tem uma opinião, uma foto, uma informação, um recadinho pra gente? Então manda pro nosso WhatsApp, o número é o 51997697129. Lá no Face a gente tá ao vivo e você pode comentar na live. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Mande a sua mensagem, fique de olho na telinha porque o NT Sul começa agora. E a gente começa atualizando os números da Covid em Cachoeira do Sul. Ontem, a Secretaria da Saúde informou mais 7 casos confirmados. Outros 37 estão com suspeita da doença e aguardam resultados de testes. Tem mais 34 descartados e 20 recuperados. Com esses dados de ontem, Cachoeira do Sul chega aos seguintes números desde o início da pandemia. 11.561 confirmados, 101 ainda suspeitos. 12.055 descartados, 11.026 recuperados e 209 morreram de Covid. No Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, 7 pessoas permanecem internadas na UTI. Um está na enfermaria. E ontem mais 2 pessoas morreram de Covid, 2 homens de 69 e 79 anos. Esses casos vão ser contabilizados hoje nas estatísticas do município. A vacinação contra a Covid-19 dos adolescentes parou novamente em Cachoeira do Sul por falta de doses. A Secretaria Municipal da Saúde informou que aguarda uma nova remessa para poder retomar a imunização. Na manhã de hoje, só o posto de saúde do bairro Ponte Verde tinha doses disponíveis, mas apenas 5 doses. Gente, sexta-feira chegou com um feriado à vista e muita gente aproveita para viajar. Aqui em Cachoeira do Sul, a Ponte do Fandango, com parte da estrutura comprometida, está interditada, para veículos. Mas com promessa do DENIT de liberação de passagem para veículos leves a partir do meio-dia de hoje. Nossa equipe está lá e a repórter Lena Caetano fala ao vivo com a gente a partir de agora. Lena, estou sabendo que já tem passagem de veículos, como a gente está vendo nas imagens aí, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, Daniel. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos do NT Sul. Então, sextou com uma boa notícia. Liberada a passagem na Ponte do Fandango desde 11h30 da manhã, antecipou em meia hora essa liberação da travessia para veículos leves, pedestres continuam passando, salientando que existe um gabarito lá, aquela estrutura amarela lá tem 2,80 metros de altura por 2,60 de largura, que é o gabarito por onde deve passar os veículos. Veículos naquele tamanho passam por aqui, veículos então de pequeno e médio porte passam por aqui e estão liberados. Tem aqui ao lado o semáforo que está fechado neste momento, funciona da seguinte maneira: abre 43 segundos, fica em sinal verde 43 segundos, passam os veículos durante esse período, fecha e fica em sinal vermelho durante 8 minutos para que dê tempo dos veículos passar com tranquilidade em baixa velocidade sobre a ponte para que cheguem ao outro lado e daí o sistema se reverte e do outro lado acontece a mesma coisa. Libera 43 segundos,
Os veículos vêm e aí 8 minutos fica fechado o sinal então. Ponte do Fandango liberada então. Daniel, nós queremos dizer o seguinte, que aqui em Cachoeira do Sul começa a movimentação por uma nova ponte. Uma ponte nova. A estrutura da Ponte do Fandango, que já tem 60 anos, está combalida, está deficitária para o peso dos veículos que passam por aqui. Muito caminhão, muita carreta. O prefeito José Otávio Germano já mobiliza forças em Brasília, mobiliza contatos em Brasília, deve ter reunião com audiência com o presidente Jair Bolsonaro nos próximos dias. Enquanto isso, deputados e senadores são acionados para lutarem, para gestionarem por Cachoeira do Sul. Esta semana, ou há poucos dias, ontem, anteontem, o deputado federal Afonso Ram esteve com o diretor-geral do DENIT falando sobre essa demanda enviada pelo prefeito José Otávio Germano. Vamos conferir. Equipe do DENIT e uma empresa terceirizada trabalharam durante a semana no reforço e escoramento emergencial de apoio de uma das vigas da ponte afetada pelas rachaduras. Quinta-feira, após nova avaliação, o DENIT anunciou a liberação de passagem de veículos leves pela Ponte do Fandango, além dos pedestres que já estavam liberados a partir de sexta-feira, meio-dia. Em Brasília, o diretor-geral do DENIT recebeu do deputado federal Afonso Ram demanda enviada pelo prefeito José Otávio Germano de atenção especial e urgente para a recuperação da ponte. Esse problema que nós tivemos agora na Ponte do Fandango é prioritário para o DENIT. Já fizemos as primeiras medidas, as primeiras tomadas emergenciais na ponte. Já está com o acesso liberado de pedestre. Essa ponte é uma ponte muito antiga, inclusive a capacidade de suporte dela precisa ser ampliada. E estamos vendo no DENIT exatamente que medida nós vamos adotar. Nós temos uma estrutura específica para obras de artes especiais, e vamos fazer tanto a reabilitação ou até o reforço dessa ponte, que vai ter provavelmente uma atuação em toda a sua ponte, na parte da infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura. Já está sendo trabalhado a solução definitiva e a solução paliativa já está em andamento também. Uma outra boa notícia, Daniel, é que o DENIT também já confirmou atenção especial para a barragem Ponte do Fandango, que já há algum tempo está com várias alças da eclusa desativadas, estragadas, e já não cumpre mais com a sua missão de reter a água na barragem para controlar o nível do rio acima da ponte, que é onde tem a subestação de captação de água da Corção, um trabalho que fica bastante prejudicado, e também a navegabilidade do rio. O DENIT, então, já se comprometeu em finalizar um projeto que, segundo o diretor-presidente, está em andamento, e a previsão é que a execução deste projeto de recuperação e modernização da barragem Ponte do Fandango aconteça até o final do primeiro semestre. Com relação à Ponte do Fandango, que a travessia já foi liberada agora pela manhã, as obras oficiais, o início oficial das obras de recuperação da ponte, execução do projeto de recuperação dessa parte que está danificada com as fissuras, deve começar na terça-feira. Esse é o cronograma do DENIT, isso deve acontecer a partir de terça-feira e deve se estender, segundo previsão inicial, por mais 30 dias, quando então a ponte vai continuar liberado a passagem para pedestres e veículos leves no sistema pare e siga. Então, essas são as informações daqui. Nós vamos atualizar através de um VT para que as pessoas se liguem que veículos leves e pedestres passam por aqui. Mas, por enquanto, veículos pesados, ônibus, caminhões, têm como alternativa rotas sugeridas pelo DENIT. Confere aí. De Porto Alegre para Cachoeira do Sul, pela BR-290, ir até a BR-471 em Rio Pardo. Depois, em Santa Cruz do Sul, seguir pela RSC 287 até Novo Cabrais e acessar a BR-153. De Cachoeira do Sul para a fronteira oeste, pela BR-153, seguir até a RSC 287 em Novo Cabrais. Em Santa Maria, pegar a BR-158 e retornar à BR-290 em Rosário do Sul. De Cachoeira do Sul ao Porto de Rio Grande, pela BR-153, seguir até a RSC 287 em Novo Cabrais, ir até Santa Maria e acessar a BR-392.
Bom, para você que está se ligando agora aqui na TV Novo Tempo, no Telejornal NT Sul, estamos com a Lena Caetano ao vivo, diretamente da Ponte do Fandango, ponte que foi liberada agora há pouquinho para passagem de veículos leves. Então, se você está planejando vir à Cachoeira no feriadão, vai passear, vai sair de Cachoeira nesse feriado, neste fim de semana, você já pode utilizar a Ponte do Fandango. Apenas veículos leves, como a Lena trouxe informação para a gente, tem um gabarito, né? Tipo uma goleira, vamos dizer assim. Então, se o carro passar, tá tudo certo, e isso foi instalado pelo DENIT. Agora, outra expectativa, né, que se criou desde segunda-feira é quanto ao funcionamento da balsa Deusa do Jacuí. A embarcação chegou à Cachoeira do Sul, mas não consegue completar a travessia por causa do baixo nível do Jacuí, que diminui a cada dia. Bom, vamos aproveitar que a Lena está ao vivo com a gente para atualizar essa situação. Como é que está isso, Lena? Tem alguma previsão para essa balsa operar? Não tem previsão? O que falta para a travessia de veículos pesados através da balsa Deusa do Jacuí? A situação é bastante complicada por lá, Daniel. A resposta é: não temos uma data, um horário definitivo, oficial, sobre a entrada em funcionamento da balsa Deusa do Jacuí para a travessia de veículos pesados, já que os veículos leves agora podem passar aqui pela Ponte do Fandango. Agora pela manhã, desde ontem, na verdade, durante todo o dia foi trabalhada a possibilidade e a Secretaria de Obras atuou lá na margem oposta da Moron para tentar ampliar o atracadouro da margem para o leito do rio, para facilitar o acesso e a atracagem da balsa do lado de lá. Só que o rio baixou mais ainda de ontem para hoje. O nível do rio normal, considerado normal, é em torno de 18 metros. Ele está com menos de 14 metros atualmente e baixando cada vez mais, sem perspectiva de chuva para a Cachoeira do Sul. Então, a única alternativa que está sendo perseguida com veemência agora é a questão de dragagem da margem oposta do rio Jacuí. Dragagem não para extração de areia, mas remoção de areia, desassoreamento do rio, esse é o termo certo. Para tanto, os proprietários da balsa contrataram a empresa ambiental, Jacuí Ambiental, para elaborar um processo que já foi protocolado na Secretaria do Meio Ambiente, no setor de licença ambiental, solicitando autorização para drenagem, para remoção de areia daquela parte lá. É a única alternativa, já que o rio está cada vez mais baixando, quer dizer, aprofundar mais o rio lá na margem para que a balsa possa atracar. Esse processo está fechando o setor lá da Secretaria do Meio Ambiente. Falei com o secretário Geraldo Fogliarini agora pela manhã. O pessoal está debruçado sobre esse processo de mais de 200 páginas e a intenção, segundo ele, é durante a tarde ainda trabalhar e ainda hoje liberar ou oficializar uma liberação para remoção de areia. Só que aí essa empresa ambiental tem que entrar em contato com a terceirizada da FEPAM, que autoriza as dragas a fazer esse tipo de serviço, já que as dragas são monitoradas por GPS e tem um limite de atuação para remoção de areia. Como a situação não é de remoção, não é de dragagem, de tirada de areia para comercialização, e sim por uma situação emergencial de remoção de areia para aumentar o calado do rio e viabilizar a atracagem da balsa, a gente tem a expectativa que isso seja levado em consideração e que essa autorização aconteça. Só que assim, hoje sai a autorização para a realização desta ação e a realização da ação é outro passo a ser perseguido pela Jacuí Ambiental. A partir de amanhã, quem sabe, não se tem uma data certa, então a balsa sem previsão de funcionamento. Por aqui, a boa nova é que continuam os veículos passando por aqui, o trânsito está liberado. Nós vamos aqui, temos uma fila de tem 2, 4, 6 veículos aqui aguardando a travessia. Fala comigo, amigo, por favor, estamos ao vivo para a TV. Tá indo para onde? Cordilheira. Como é que tá para ti agora poder voltar pela ponte? Muito bom. Tivemos que fazer rancho lá em Pantano porque era muito difícil o acesso para nós sair pela balsa, carro pequeno, né? Tava complicada a situação. Tava complicado. Legal, mas tá bom agora, graças a Deus. Teu nome? Aldoni. Obrigada, Aldoni. Tem o moço da moto ali, será que a gente chega lá? Não, fugiu, se foi. Tem mais gente lá, mas lá atrás, Daniel, a situação é essa, os veículos estão chegando aos poucos e a recomendação é isso, o pessoal não precisa se afobar, porque aqui, tá tudo controladinho, tem o semáforo, repito mais uma vez, 8 minutos é o tempo que o semáforo fica fechado, abre 43 segundos, passa uma leva de veículos, fecha para o pessoal poder, então, fazer a travessia com tranquilidade. Ponte do Rio Jacuí
aberta então a Ponte do Fandango liberada para trânsito, para tráfego, e a gente encerra por aqui com essas informações. Bom fim de semana, a gente se vê até semana que vem. Muito obrigado, Lena Caetano, pelas informações, falando ao vivo com a gente da Ponte do Fandango, BR-153, em Cachoeira do Sul, né? Essa notícia que era muito esperada, aguardada pelos cachoeirenses, liberação da ponte, tanto para quem precisa ir para o interior ou o contrário também, o acesso à cidade para quem vem de fora. Essa era uma informação muito aguardada e está aí, portanto, né? E agora a gente fica na expectativa em relação à balsa, por conta dos veículos mais pesados, né? Ônibus, caminhões, e a gente espera poder trazer em breve essa informação para você de casa também. Mas fique ligado nas nossas redes sociais, no nosso site, que a gente vai continuar atualizando tudo isso por lá. tvcachoeira.novotempo.com é o nosso site para você acompanhar todos esses detalhes. Gente, a temporada das piscinas do Clube Rio Branco de Cachoeira do Sul abre no domingo, véspera de feriado. O local está passando por reforma. E o que já ficou pronto está sendo aproveitado pelos sócios. Olha só. E aí, boa água então? Sim. Delícia? Judiaria que a gente está em horário de trabalho, né? Enquanto a gente trabalha, o Lourenço e o tio curtem a tarde de sol na piscina. O seu Ubiratã conta que encontra a família no clube todas as tardes. Ele, inclusive, trocou a praia pela piscina há 3 anos. Minha esposa também vem, sai do serviço e vem pra cá. Eu espero ela aqui, né? Vem sempre mais cedo. A família se encontra aqui. E este é o objetivo do clube, reunir famílias. A principal missão do nosso clube é isso, é proporcionar um espaço dentro da nossa cidade, acolhedora, que ofereça segurança, conforto, oportunidade de lazer, de esporte para toda a família de quem vem se associar aqui. Esta temporada tem tudo para ser sucesso. Ano passado, a piscina só pôde ser utilizada para a prática de esportes. Os sócios que aproveitam o local para relaxar estão com saudade. Estarmos retomando agora, com certeza, é momento de gratidão, acho que essa é a palavra, né? De estarmos aqui novamente, podendo contar com todos aqueles sócios, né? Que muitos deles não usufruíram nesse período todo da sociedade, mas mantiveram sempre junto conosco, com as suas mensalidades, fazendo com que este momento pudesse estar acontecendo hoje. Esta retomada acontece com 400 sócios a menos. Quando a pandemia começou, o clube contava com 1.300. A gente sabe, né, que o sócio está louco para uma oportunidade de estar aqui conosco, mas a gente vai estar mantendo sempre esse controle para seguirmos aberto, respeitando todas as normas que precisa. O Ticiano frequenta o clube há mais de 1 ano. Ele começou a fazer natação quando os protocolos eram bem rígidos. Ele conta que cai na água para cuidar da saúde. São 45 minutos na piscina, todos os dias. Tá bem limpo agora, bem cuidado, bem ajeitadinho, tudo bem pintadinho. As pessoas que frequentam também são muito boas, todo mundo, o pessoal da manutenção e da secretaria, todo mundo muito atencioso. É muito bom. E a recomendação para quem vai se expor ao sol ou cair na água, aproveitar um dia, né, gostoso aí aqui no clube, é sempre utilizar o protetor solar. Essa recomendação é médica. Pensando nisso, a clínica da dermatologista Tabata Menezes disponibiliza aqui na Sociedade Rio Branco protetor solar de graça. Fica na saída dos vestiários, é só chegar aqui, ó, e se proteger. Eu mesma que estou trabalhando exposta aqui, tive essa preocupação. A doutora Tabata Menezes, né, tem essa preocupação que é da área dela, nos procurou e trouxe, nós aceitamos com muita alegria também essa parceria, porque a gente sabe que é importante esse cuidado como um todo. A nossa piscina infantil também está com chafariz, proporcionando também uma certa sombra para as crianças, né, dependendo do horário da parte da manhã. Então a gente também pensou em algo que pudesse trazer não só lazer, mas qualidade de vida para o nosso sócio também.
E aí, você que está em casa, está se preparando também para aproveitar a temporada das piscinas ou para ter um bom momento de lazer na água também, aí aproveitando o período mais quente do ano? Mande mensagem para a gente, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e claro, a gente abre a porta da casa aqui, né, os nossos canais de interatividade para você participar, para você fazer parte do NT Sul. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Ou então, se você preferir, as nossas lives, né? Nós temos duas, mas especialmente o facebook.com/TV Cachoeira. Estou esperando o seu recadinho. E tem o canal do YouTube, né? Também tem transmissão por lá, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. É só mandar a mensagem que a gente recebe aqui. Gente, alguns bairros em Cachoeira do Sul amanheceram sem água nesta sexta-feira. O motivo, segundo a Corsã, é rebaixamento do crivo de captação do primeiro recalque. Resumindo, o rio está baixo e a concessionária precisa descer ainda mais os seus equipamentos para captar a água do Jacuí. Funcionários da Corsã trabalharam nesta quinta-feira no conserto do crivo da captação do primeiro recalque. A intervenção ocorreu na rua Marques Ribeiro, junto à captação no rio Jacuí. O trabalho começou às 9 da manhã e seguiu até às 3 horas da tarde. Com exceção da Vila Piquiri, todos os bairros e localidades foram afetados. Hoje pela manhã, nas primeiras horas do dia, a água apresentava oscilações na pressão. Essas instabilidades já eram previstas pela companhia. Bom, e como a Lena Caetano trouxe informação agora há pouquinho na entrada ao vivo dela, né, diretamente ali da Ponte do Fandango, ontem nós trouxemos reportagem aqui no NT Sul falando da falta de manutenção na barragem do Fandango. Então, o que acontece? O rio não mantém o seu volume do seu leito onde a Corsã faz a captação. E aí nós questionamos ao DENIT. Até o fechamento da edição de ontem nós não tínhamos essa informação, mas o DENIT anunciou que vai fazer manutenção na barragem do Fandango, justamente para resolver este problema do nível. Isso vai ocorrer em 2022 e a gente vai seguir monitorando, né, esses detalhes, essas manutenções que são importantes para resolver também o problema da captação de água aqui em Cachoeira do Sul. Gente, a Ponte de Palmas, interditada há uma semana, está sendo recuperada. O trabalho está sendo executado pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, mas foi a cooperativa Tritícola Caçapavana Cotrisul que deu o material necessário para o conserto da estrutura. O trânsito, segundo a Secretaria Municipal de Interior, vai ser liberado na próxima terça-feira. É que o concreto ainda precisa secar. Você sabe quem ocupou inicialmente a região onde fica hoje a capital Porto Alegre? A gente sabe pela história oficial, né, sobre a vinda de famílias açorianas. É isso aí que a gente sabe, né, pela história oficial. A construção de um empreendimento comercial em fevereiro de 2019, no Pontal do Estaleiro, em Porto Alegre, revelou mais de 12 mil artefatos guaranis. As escavações duraram 5 meses e todo o material encontrado vai ficar no Museu da PUC. Os achados contam uma história diferente, que começa antes da descoberta do Brasil. A descoberta dos artefatos indígenas fez a obra parar até que os arqueólogos pudessem delimitar todo o sítio. A primeira peça, uma cerâmica, foi localizada nas raízes de uma árvore. A partir daí, começaram as escavações. Na imagem é possível ver a dimensão da área delimitada. Então, toda aquela área ali, com o núcleo e periferia do sítio, está dentro da área. Então, a gente conseguiu escavar, olha, 90% do sítio. O resto do material arqueológico, a gente retirou o sedimento desse lugar, levou para um outro lugar separado e fez o peneiramento de todo o sedimento da área do sítio. Então, a gente não perdeu o material arqueológico. Nós estamos falando dessa área aqui, o Pontal do Estaleiro, onde agora a construção já está avançada. Aqui, os arqueólogos encontraram um sítio multicomponencial, ou seja, um lugar com registros de ocupação em variadas épocas. A escavação arqueológica ela se dá assim, nós vamos escavando de 10 em 10 centímetros. Então, a gente consegue olhar toda a escavação como um todo. E aí a gente consegue identificar esses negativos no solo e vai vendo como que eles foram fazendo essa ocupação. Aí depois dessa camada pré-histórica, a gente tem uma desocupação do lugar. Não tem nenhum material arqueológico ali. E aí depois a gente vai ter uma ocupação histórica, que aí a gente entende que teve outras pessoas ocupando esse lugar e jogavam o seu lixo ali.
Isso significa que nas camadas superiores havia porcelana, vidro e outros materiais datados do século XIX. Havia também a ocupação do estaleiro Só, de 1850 a 1995. Os pilares da construção ficaram visíveis. Mas muito antes disso, nas camadas arqueológicas, mais de 12.000 artefatos foram encontrados. Além das cerâmicas, pedras lascadas e polidas, pontas de lança, machadinhas e até uma plaina. Para descobrir a data do material, fragmentos de uma fogueira foram enviados para os Estados Unidos, onde um teste de carbono 14 determinou que são de 1434 a 1436. Os sedimentos dos recipientes sobre a fogueira também foram analisados, revelando os alimentos contidos ali. Aí o que a gente entendeu? Que depois, porque o Guarani ele é seminômade, ele fica um tempo no lugar e depois vai embora, né? E inicialmente eles viviam de uma coleta mais oportunística, vamos dizer assim. Encontrei e comi. Depois de um tempo, eles passaram a cultivar o que eles se alimentavam, então eles começaram a plantar. Aí a gente tem a domesticação dos alimentos. A gente vai falar de batata, de abóbora, moranga. Isso eles passaram a plantar ali. E eles estavam iniciando o plantio do milho. A equipe de arqueólogos trabalhou por 5 meses na escavação. Todo o material encontrado no local foi catalogado e será enviado ao Museu da PUC. A Sofia Cultural, empresa responsável pelas escavações, também está coordenando o parque público que ficará no entorno do empreendimento, onde haverá a primeira trilha arqueológica do estado. Uma forma de preservar a memória de quem, de fato, primeiro ocupou essas terras. E é como eu sempre falo, a história de Porto Alegre ela é contada a partir da vinda dos açorianos. Só que ela é muito anterior a isso. Nós já tínhamos uma população que habitava aqui, que eram os Guarani, enfim, que é o que eu posso falar com propriedade agora, né? E que habitavam esse lugar e que já moravam, trabalhavam, enfim, estavam tudo ali, né? Fazendo as suas atividades ali e ninguém conta essa história. Que achados incríveis, né? Bom demais a gente recuperar esse passado, essa história daqueles que viveram há tantos anos atrás aqui em nosso território. Você consegue imaginar como seria a região onde você vive, né? Quem sabe a região central do Rio Grande do Sul, aqui em Cachoeira, ou mesmo ali o Lago Guaíba, né? Onde a gente tem esse sítio arqueológico. Como seria essa região lá em 1400, 1500? Muito mato, com certeza, né? Águas cristalinas, muitos animais e, claro, mais para frente aí a formação das cidades muitos anos depois. Bom, vamos ver recados dos nossos telespectadores. Nosso WhatsApp à sua disposição, 51997697129 e o facebook.com/TV Cachoeira. Muito obrigado a você que está interagindo com a gente através das redes sociais. Vem comigo para a tela, nós vamos ver mensagens do nosso WhatsApp. Quem está com a gente aqui é a Cleusa. Que bom que liberaram a ponte para carros. Dá tranquilidade para quem precisa vir para a cidade. Bom fim de semana para todos. Muito obrigado, Cleusa, pela participação. Certamente sentimento geral do cachoeirense nesta sexta-feira, nesta véspera de feriadão, né? O Paulo também está com a gente. Agora está tranquilo. O conserto da ponte foi feito. Podem passar com segurança. Diz aqui o Paulo. Eu acho que a foto que o Paulo manda para a gente aqui tá aqui, ó. Na verdade, ele está sendo irônico, né? Falando dessa manutenção emergencial das escoras, né? Que foram colocadas aí na Ponte do Fandango. Aqui uma foto que ele compartilha com a gente. Na verdade, não é uma reforma, né? Está sendo feita aí, assim, um trabalho emergencial simplesmente para poder liberar a passagem de veículos. Mas, Paulo, muito obrigado aí. Realmente, a ponte precisa de uma reforma definitiva, né? E esse processo que está sendo levado avante para que, quem sabe, uma nova ponte seja construída em Cachoeira do Sul. Ainda é motivo de preocupação para todos nós, né? Bom, daqui a pouquinho nós vamos mostrar mais mensagens aqui no NT Sul. Vai interagindo com a gente. A seguir, aqui no NT Sul, sexta-feira, dia de ouvir histórias de animais e de preservação da natureza aqui no NT Sul, com o veterinário Edson Salomão.
No quadro Vida Animal, eu vou contar um pouco da história da onça brisa, a principal estrela do nosso zoológico. E nós vamos falar ainda sobre o que abre, o que fecha em Cachoeira do Sul no feriado. E você vai ver ainda a última reportagem da série sobre os 25 anos da TV Novo Tempo. A gente compartilha com você um pouquinho sobre os nossos sonhos para o futuro. Nós voltamos já já. Meio-dia e 35, NT Sul já de volta ao vivo. Boa tarde para você, obrigado pela companhia. E é hora da previsão do tempo. E nesta sexta-feira está todo mundo querendo saber sobre a previsão para o fim de semana, para o feriado. E já adianto que o Rio Grande do Sul vai ter muito sol, muito calor. Sexta-feira em Cachoeira do Sul vai ter a continuidade do sol, poucas nuvens, fechando uma semana marcada por tempo seco. Mínima 16 graus, máxima 27. Sábado deve ter o dia ensolarado e com temperaturas já um pouquinho mais altas. Mínima 16 graus, máxima 28. Domingo o sol predomina e tem formação de algumas nuvens. Mínima 17 graus, máxima 31. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Faz tempo bom no estado gaúcho nesta sexta. E isso acontece porque ainda tem uma massa de ar seco atuando sobre o estado e afasta áreas de instabilidade. À tarde, a temperatura passa dos 30 graus em alguns municípios do Rio Grande do Sul. E para quem está preocupado com o tempo no feriadão, deve ter tempo firme e com calor. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 31. Na região norte, em Passo Fundo, 27. Também 27 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 23 graus. A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul está com 17 oportunidades de emprego nesta sexta-feira. A primeira é para mecânico agrícola. O Cine possui uma vaga e é preciso ter experiência. O mesmo acontece para mecânico de manutenção industrial. O Cine de Cachoeira do Sul também possui 2 vagas para pedreiro com experiência. A outra vaga é para mecânico de manutenção de máquinas, para trabalhar no conserto de máquinas de lava-jato e cortadores de grama. Também possui oportunidade para corretor de imóveis. A vaga é única e é preciso possuir CNH com categoria AB e ser registrado no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Há ainda vagas para ferreiro e marmorista. Para todos os cargos é preciso ter experiência. O Cine também está com uma vaga para técnico em segurança do trabalho e 2 para mecânico de automóvel. As demais oportunidades são para assistente financeiro com experiência na área e conhecimentos em contabilidade e procedimentos contábeis. Também tem vagas para servente de obras e vendedor. Ambas exigem experiência. Para concorrer à vaga de vendedor, é preciso possuir CNH com categoria B. Para concorrer às vagas, entre em contato com a agência. A equipe atende pelos seguintes telefones: código de área 51 3723 5414 ou 98495 3532. Atenção! O celular é para ligações. A agência não aceita o WhatsApp. A agência FG Tassini fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. E daqui a pouquinho aqui no NT Sul tem recados dos nossos telespectadores e internautas. Vai participando e muito obrigado a você que está interagindo com a gente aí. Gente, hoje no quadro Vida Animal, nós vamos ver uma história incrível. O veterinário Edson Salomão vai contar a história de uma onça que foi salva por ele. Era só um filhotinho com poucas chances de sobrevivência. Pois o bichinho se desenvolveu, permaneceu na casa do Dr. Salomão enquanto foi possível e hoje é a atração principal do zoológico de Cachoeira do Sul. Conheça agora a história sensacional da onça brisa. Eu quero
no comentário Vida Animal, repartir com vocês a alegria que eu tive de poder criar uma onça na minha residência. E hoje é a principal atração do zoológico, a onça brisa. Ela nasceu de madrugada e de manhã os tratadores, logo que eu cheguei no zoológico, me chamaram porque representava que o filhote estava morto. Estava abandonado, a mãe não estava cuidando, eles achavam que o filhotinho estava morto. Aí eu peguei o filhote e vi que aí o coração batia, vim direto aqui para a clínica e ele estava com a temperatura assim, estava gelado. Então, primeira coisa, eu coloquei numa água morna e nós demos um banho para tirar a sujeira e para esquentar, melhorar a temperatura, e o animalzinho já estava desidratado porque não tinha mamado. Então, eu comecei a fazer um soro utilizando o cordão umbilical. Eu coloquei uma sonda no cordão umbilical e essa técnica fez com que a gente conseguisse salvar esse animalzinho. A primeira mamadeira, nós começamos para ensinar a mamar, a tomar soro. Isso é muito importante, não pode iniciar logo com leite. Logo depois de tomar soro, ela começou a tomar aí uma fórmula, um leite em pó que a gente fazia, acrescentando vários outros produtos, né? Mas a principal pessoa que fez com que ela sobrevivesse, além da turma da minha clínica, foi, sem dúvida, a minha esposa, a Cristina. A Cristina se apaixonou pela onça e fez eu levar uma incubadora que eu tenho aqui na clínica. Durante o dia, ela passava na clínica e à noite a Cristina levantava de 2 em 2 horas, depois de 3 em 3 horas, para dar a mamar. Nós conseguimos, depois, com o passar do tempo, leite de cabra e sempre acrescentando fórmulas assim para aproximar ao leite materno. Então foi um privilégio para mim e para minha família poder conviver com esse animalzinho. E tem uma história assim que eu sempre comento. Eu trabalhava na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, eu estava viajando para Sobradinho para fazer uma vistoria e um pesquisador de idade, já muito famoso, me ligou. E ele, não, tu é mais rico do que tu imagina, porque tu teve o privilégio, Deus te deu o privilégio de ter na tua residência, convivendo com a tua família, um animal como uma onça, um animal belíssimo, o maior felino que nós temos aqui no Brasil. E em todo o mundo, nesse momento, quantos estão passando por essa experiência? Então, tu é uma pessoa privilegiada e até eu fiquei muito emocionado. E olha que foi trabalhoso, vocês não imaginam, é muito mais fácil criar um filhote de leão, que eu criei vários lá em casa, porque os leões, logo os filhotes, logo em seguida estão comendo carne. E esses bichinhos, no momento que começam a comer carne, é impressionante, eles se desenvolvem e não morrem mais. Desenvolve mesmo. Agora, a onça demorou quase 3 meses para aceitar um guisado. Foi a maior alegria o dia que ela começou a comer um pedacinho de guisado e a gente ia chegar perto e ela avançando, não deixava. Ela pitoquinha assim e já muito brava. Ela conviveu comigo até os 6, 7 meses lá na minha residência. Depois já começou a fazer muita arte e eu fiquei com medo que ela fugisse. Ela começou a escalar as árvores, começou a destruir as orquídeas que a minha esposa, Cristina, plantava, mandava o jardineiro subir lá nas árvores e plantar orquídeas, e ela subia lá em cima e começava a destruir tudo. Então eu vi que estava na hora dela retornar para o zoológico. Foi muito triste, deu muito choro lá na minha família, meu filho principalmente, que dormia com ela muitas vezes, mas foi assim, uma experiência muito gratificante e teve todo o acompanhamento da imprensa, principalmente a TV aqui do estado, que passou várias matérias, o nascimento dela, ela aqui na clínica, depois na minha residência, e estavam juntos na hora que ela foi para o zoológico. Então foi cenas muito emocionantes, né? E logo depois dela voltar ao zoológico, eu sempre continuava brincando com ela. Meu filho ia lá, ela recebeu, às vezes ela passava o fim de semana na minha residência. Foi uma coisa estudada a volta dela para o zoológico.
Eu não tirei ela de soco assim para não estressar o animal. Então ela passava uns dias do zoológico, fim de semana na minha casa, e aos pouquinhos ela foi se habituando e voltou a ter uma vida bem tranquila. Mas pessoal, essa história eu divido com vocês, essas imagens bonitas, para mostrar que quando a gente tem um animal com um pouquinho de vida ainda, com o coração batendo, sempre é possível fazer alguma coisa. Não desistam, para os meus futuros colegas. Às vezes tem casos que tu considera perdido, mas se tu tiver interesse e se esforçar e tiver ajuda de Deus, com certeza tu vai ter êxito. Até a próxima. Aí, a incrível história da onça brisa, né? A onça que é conhecida, pode ser visitada no Zoo de Cachoeira do Sul. Vamos para os recados dos nossos telespectadores. Vou começar aqui pelo Face. A Berenice Freitas está dizendo que teve o prazer de conviver com a onça brisa e conta aqui que tem muitas fotos com a onça. Poxa, Berenice, se puder, mande pra gente aí, compartilhe, né? Essa que é uma história tão rica, né? Aqui de Cachoeira do Sul, que privilégio teve o Dr. Salomão. A Isabel Machado dizendo aqui, que amor e dedicação. Obrigado, Isabel, pela sua participação. Bom, daqui a pouquinho a gente traz mais recadinhos aqui do Face. Vamos pra tela, tem recadinhos no nosso WhatsApp. Quem está com a gente aqui, o Molisson Machado, ótimas informações da Lena Caetano sobre a liberação da ponte, sempre nos mantendo atualizados. Eu acho que ela vai precisar ficar por muito tempo nos informando. É isso aí, Molisson. E esse assunto aí de ponte, balsa, certamente é um assunto que vai longe e nosso compromisso aqui de atualizar o cachoeirense todos os dias aqui no Telejornal NT Sul. Quem mais? O Josué Ferreira. Acredito que esses calços de madeira na Ponte do Fandango não vão suportar muito tempo. Mais uma vez o DENIT mostra que é o que é capaz de fazer, diz aqui o Josué Ferreira, que manda a foto pra gente. Vamos ver a foto que ele encaminha pra gente aí, que é a foto da rachadura, né, da Ponte do Fandango aqui em Cachoeira do Sul. Bom, muito obrigado pela participação ao nosso telespectador. Quem mais? Tem mais recadinhos aqui? Vamos para a próxima participação, o André. O André também está com a gente, talvez até o Natal a balsa já esteja em operação, né? O André está sendo irônico aqui em relação de que essa operação pode demorar muito tempo. Tomara que não, né, André? A esperança é a última que morre. Obrigado aí pela participação. Daqui a pouquinho mais recados. Gente, o Rio Grande do Sul segue apresentando redução na criminalidade. A Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou ontem os indicadores do mês de outubro. Segundo o governo, o mês encerrou com a maior redução no número de homicídios nos últimos 2 anos. Em todo o estado foram registradas 118 vítimas, número triste, claro, mas que representa 31,8% menos do que a 173 de outubro de 2020. Os roubos com morte também apresentaram redução significativa em outubro. Em todo o estado houve apenas 2 casos, 4 menos que os 6 registrados no mesmo mês de 2020, o que representa a redução de 66,7% e repete o menor total já verificado em toda a série histórica desde 2002. Sobre feminicídios, embora com queda em outubro, ainda não foi o suficiente para reverter o cenário no acumulado desde janeiro. Na soma de 10 meses, o número de mulheres assassinadas por razão de gênero no estado, que no ano passado era de 67, agora está em 83. O balanço completo você encontra lá no nosso site, todos os números, tvcachoeira.novotempo.com. E nós vamos conferir agora o que vai funcionar ou não em Cachoeira do Sul no início da semana por conta do feriado do Dia da Proclamação da República. Por conta do feriado do Dia da Proclamação da República, comemorado na próxima segunda-feira, alguns estabelecimentos de Cachoeira do Sul terão alteração no seu horário de funcionamento. As lojas e os supermercados que possuírem acordos coletivos de trabalho com o sindicato do setor poderão funcionar normalmente. A Federação Brasileira de Bancos informa que não haverá atendimento nas agências bancárias. As contas de consumo, água, energia e telefone e os carnês com vencimento em 15 de novembro poderão ser pagos sem acréscimo na terça-feira. As agências dos Correios estarão fechadas em todo o estado na próxima segunda-feira.
Também não abrem na próxima segunda as agências FGTACine. Todos os postos de saúde estarão fechados em Cachoeira do Sul. Se a população precisar de atendimento, deve recorrer à unidade da UPA, localizada na zona norte da cidade, ou ao plantão de emergência do Hospital de Caridade e Beneficência, o HCB. O telefone do SAMU é o 192. Da UPA é o 51-3722-0800. Do Conselho Tutelar, 51-99149-0479. Denúncias para o setor de fiscalização pelo 3724-6122. E hoje a gente mostra a última reportagem da série especial falando sobre os 25 anos da TV Novo Tempo. A emissora cresceu, se fortaleceu em estrutura, equipe, programação e em audiência. E agora? Quais os sonhos para o futuro? É o que a gente vê na reportagem. Esta é a voz da profecia. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová. Está no ar, na mira da verdade. Olá, muito boa tarde para você. Com a Igreja Adventista a desenvolver. Conhecendo a história da TV Novo Tempo, é difícil não se surpreender. E olhando para o futuro, ela vai continuar impressionando pessoas. O tempo passou, 25 anos se passaram. A TV, que nasceu bem pequena, que já foi um galpão, se transformou num gigante midiático. E mais, se tornou o sonho de milhares de pessoas. O sonho é o que move a Novo Tempo desde o início. Antes da Novo Tempo ser Novo Tempo, os sonhos são o que movem a gente. E, obviamente, sonhos a gente sonha com outras pessoas nesse processo. A gente sonha uns com os outros aqui, trabalhando na Novo Tempo. A gente sonha com o telespectador, que se torna um anjo da esperança, por exemplo, e sonha junto com a gente. Ele não está aqui fisicamente, mas os recursos que ele envia para a gente fazem com que a gente possa continuar sonhando e transformar esses sonhos em realidade. Há cerca de 8 anos, a audiência potencial da TV Novo Tempo era de 27 milhões de pessoas. Hoje, quase 180 milhões de lares têm a oportunidade de acompanhar a programação da emissora dia e noite. Em mais de um ano de pandemia, ao passo que as pessoas estavam trancadas em casa, a TV Novo Tempo era sinônimo da liberdade possível de encontrar numa única mensagem. Crescer não é trabalho e não exige esforços por aqui. Pode parecer estranho falar isso, mas crescer é só a consequência de um ato de amor. Estratégias, sim, elas são muito bem pensadas para que a TV continue avançando. Claro, nós vamos seguir sonhando, queremos seguir crescendo, porque temos muito mais pessoas a serem alcançadas. Uma das estratégias é refinar a estrutura da Novo Tempo, é aprimorar os talentos, aumentar equipes, investir em equipamento, é se respaldar financeiramente para poder entrar em todas as cidades. Como a cidade do Rio de Janeiro, que é uma grande capital, onde já temos um projeto protocolado, solicitando autorização para termos um canal nessa cidade, e outras 4 capitais, onde também queremos estar em canal aberto. Esse é um grande desafio, estar em todas as casas, porque queremos que todas as pessoas possam conhecer e estudar a Palavra de Deus. Este seria, talvez, o aspecto principal que nós queremos com o nosso crescimento. Mas também queremos fazer investimentos internos, queremos aumentar ainda mais a diversidade dos nossos conteúdos para a TV. Nós queremos produzir novos programas. Por isso, temos um sonho de ter mais um grande estúdio aqui no Novo Tempo, que vai nos possibilitar, por exemplo, produzir algumas séries. São programas especiais com conteúdos diferenciados que nós queremos introduzir na programação da Novo Tempo. Um grande projeto da TV Novo Tempo é uma série que começa a dar os primeiros passos. Nome, cenário, elenco, tudo já está se encaminhando e no final do mês de novembro, esse novo sonho começa a se tornar realidade com as gravações da série Tudo na Vida. E além disso, claro, queremos aumentar
a qualidade dos nossos profissionais, investindo em treinamento, em capacitação e queremos também aumentar o número de servidores que nós temos para a TV, com o objetivo, claro, de produzir mais com relevância, com qualidade e com diversidade. Quase 10 anos que a Novo Tempo funcionava dentro de um galpão que ficava mais ou menos aqui. Agora, a emissora tomou uma proporção tão grande que naquela época ninguém poderia imaginar. A pergunta da vez é a seguinte: até onde a Novo Tempo vai chegar? A gente pode até mensurar, mas a certeza mesma é de que ela vai muito mais longe do que se espera. E tenha certeza de que nós continuaremos firmes, buscando sempre a melhor informação para levar até você. Muito obrigado pela confiança até aqui, você que acompanha Novo Tempo já há vários anos, você que é nosso telespectador recente. Vamos seguir juntos aqui, né? A gente vai aprendendo com você, aprendendo sobre os seus gostos, sobre aquilo que faz mais sentido e levando sempre uma mensagem especial de esperança para você. Bom, é hora de ver os recadinhos dos telespectadores aqui do NT Sul, lá no nosso WhatsApp, o 51997697129. Porque aqui a gente sempre abre a porta da nossa casa, né, para você fazer parte da nossa programação através das nossas redes sociais. Vem comigo para a tela, vamos ver os recadinhos. Valesca está com a gente, muito linda essa história da onça brisa. Parabéns, doutor Edson. Obrigado, Valesca, pela participação. É realmente uma história emocionante, né? De dedicação e que deu certo, né? De preservação de um animal tão belo, né? Quanto a onça. Quem mais? Participação da Esther também com a gente aqui. Parabéns ao Dr. Salomão. Nunca desistir. É isso aí, né? Foi a dica, inclusive, que o Dr. Salomão deu ao fechar esse comentário de hoje do quadro Vida Animal, que enquanto tem esperança de vida, a gente tem que continuar acreditando, né? Bela mensagem. Quem mais? O Madri também está com a gente aqui. Seria legal se todos os estabelecimentos exigissem a carteira de vacina para os clientes entrarem. Só assim veremos quem está vacinado ou não, diz aí o nosso telespectador. Obrigado, Madri, pela participação, obrigado por estar interagindo com a gente nesta sexta-feira. Tem mais recadinhos aqui? Vamos ver, o Júnior Carvalho, o Júnior está no Recife, Pernambuco. Aqui de Recife, acompanho vocês do NT Sul todos os dias. Esse problema da Ponte do Fandango está grave. É verdade, Júnior, está sendo aí uma dificuldade, né? Dificuldade que muitas vezes cidades brasileiras também enfrentam. A gente tem aí essa dificuldade ainda de logística, de estradas, né? Algo que eventualmente termina assolando várias localidades, às vezes vias principais, às vezes caminhos assim mais de interior e que se gera aí uma burocracia muito grande até que esses problemas sejam resolvidos, né? Quem mais? Participação aqui do Rogério, aqui no bairro Coab, estamos sem água desde de manhã cedo. Pois é, Rogério, muita gente ficou sem água aqui em Cachoeira do Sul por conta dessas manutenções feitas pela Corsã, foi voltando devagarinho, né? Então em alguns bairros voltou antes, em alguns ainda está voltando. E você que está em casa, está nos acompanhando, já está com a água normalizada aí? Passou muita dificuldade? Conta pra gente aí nas nossas redes sociais, tem uma postagem específica sobre isso no nosso Facebook, ou você também pode mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp. Tem mais um recadinho, o Amauri está com a gente de Foz do Iguaçu. Sou de Foz do Iguaçu e sou fã do programa. Manda um alô para os meus parentes que moram em Estância Velha. Legal, Amauri, muito obrigado pela participação. Grande abraço para você aí em Foz do Iguaçu. E o nosso abraço aos familiares, né, do Amauri que moram em Estância Velha, região metropolitana, vamos dizer assim, de Porto Alegre. Bom, obrigado a você de casa que interagiu com a gente e fez parte aqui do nosso telejornal. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Acesse tvcachoeira.novotempo.com para outras informações e para rever as reportagens exibidas aqui. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Excelente tarde, excelente final de semana para você e a gente se encontra na segunda-feira ao meio-dia. Fique com a Novo Tempo. Até lá, tchau!